Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira videoaula do curso de Medicina Baseada em Evidência, em que nós falaremos sobre, nesta aula especificamente, sobre um método científico, tá certo? Sobre metodologia científica. Meu nome é professor João Ximenes, aliás, meu nome é João Ximenes, eu sou professor da faculdade e também sou médico otorrinolaringologista e o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho, em breves palavras, sobre o método científico, ok? Vou diminuir aqui um pouquinho a minha tela para ficar mais fácil para a gente ver os slides, ok? Então, o que nós vamos falar aqui hoje é definir um pouquinho sobre a ciência, definir os métodos que a ciência utiliza para a comunicação científica entre os diversos pesquisadores e a sua utilização prática para nós que somos médicos ou que estamos nos preparando para essa profissão. Então, a definição de ciência nos diz que é um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente aqueles obtidos mediante a observação, a experimentação dos fatos e a utilização de um método próprio. Então é uma definição longa, mas que nos diz muita coisa. Nos diz primeiro que é algo organizado, tá? É um conhecimento, a obtenção de um conhecimento, mas de forma organizada, de forma sistematizada. Não é um conhecimento empírico a partir de opiniões pessoais de uma ou de outra pessoa, mas de uma forma organizada de obter o conhecimento relativo a um determinado objeto, ou seja, a ciência ela tem um foco específico, é diferente, por exemplo, de outras formas de conhecimento, como a teologia ou a própria filosofia. A ciência, em especial aqui a ciência que nós estamos estudando, que é a ciência médica, ela tem um foco muito mais restrito do que, por exemplo, a filosofia ou a teologia. E ela é obtida mediante a observação, a experimentação dos fatos, e ela utiliza um método próprio. E toda vez que a ciência ela deixa de seguir essa definição, ela incorre em graves erros. Isso não é recente. Em 2014, esse artigo aqui, publicado pela Academia Brasileira de Ciências, mostra que a explosão de equívocos e fraudes em estudos publicados deixam a ciência em xeque. Ou seja, a ciência ela tem a confiança da população, de uma forma geral, em especial quando ela segue todos os seus métodos para evitar fraudes. Então agora, por exemplo, na epidemia de Covid, que nós todos estamos vivendo, acho que a maior parte dos senhores viu o que aconteceu com a revista The Lancet, que é talvez uma das revistas mais famosas da ciência, de uma forma geral, não só do ponto de vista médico, e ela publicou um trabalho e depois teve que fazer uma retratação pública, porque o trabalho não seguiu o rito científico, o método científico, que é o tema da nossa aula. Essa retratação pública aconteceu em junho, 4 de junho passado, de 2020. Aqui na leitura do texto a gente encontra aqui a observação. Ó. Retirada ocorre após questionamento sobre dados. Outros estudos observaram risco e não encontraram a eficácia da droga. Então aqui a revista científica publicou uma retratação que anula a validade do estudo que ela fez com 96 mil pessoas, publicado recentemente, que mostrava que quem havia tomado hidroxicloroquina ou cloroquina apresentava maior risco de arritmia e morte, em comparação com outros pacientes. Sem entrar no mérito do uso ou não do uso, que acabou se tornando uma discussão muito política. Eu não estou querendo aqui entrar no mérito do uso ou não, eu quero dizer o que a ciência pode fazer de ruim quando ela não exerce o seu papel em seguir um método científico. Ou seja, a inconsistência nos dados hospitalares, problemas do ponto de vista de coleta de dados, sem pessoas sem formação em dados ou em ciência, fez com que a revista tivesse que se retratar publicamente deste grave erro que ela fez. Ou seja, um método científico é necessário para que a gente obtenha os resultados esperados. Então, o que é um método científico? É um conjunto de abordagens, de técnicas
e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas na aquisição objetiva do conhecimento de uma forma sistemática. Ou seja, o método científico é a forma com que a ciência se utiliza para a obtenção de conhecimento. E isso deve acontecer a partir de um padrão, a partir de um método, a partir de um processo, que é o que nós vamos falar aqui. Então, esse aqui é o método, o esquema do método científico mais conhecido. Nós temos um problema, este problema que a gente não está conseguindo resolver, você levanta uma hipótese, você vai pesquisar sobre aquele assunto, você formula então uma hipótese científica, uma hipótese que a gente chama de hipótese alternativa, ou hipótese que os pesquisadores levantam. Você vai fazer o teste de hipóteses, uma experimentação ou observação. Esse experimento está entre parênteses, porque pode também ser uma observação dos casos, que foi, por exemplo, no Covid, nós vamos dar alguns exemplos. Você pode observar, aí você analisa os resultados, faz as suas conclusões, essas conclusões confirmam a sua hipótese, você comunica os resultados. Essas conclusões não confirmam a sua hipótese, você também comunica os resultados negativos, refaz a hipótese e reinicia o ciclo. É basicamente assim que acontece. Vamos ver um caso prático, né? Então, nós tivemos um relato de um caso, foi publicado em fevereiro de 2020, de um senhor que lá na China entrou no dia 20 de dezembro, senhor de 61 anos, com um quadro sexo masculino, com febre e tosse, e apresentou-se no hospital dessa cidade de Wuhan, na China, com a doença respiratória. No dia 27, ele evoluiu com um quadro de piora acentuado, ou seja, 7 dias após o início do quadro, e ele trabalhava no setor no mercado de seafood, de gêneros alimentícios, ou seja, mercado de pesca, de comida marítima, e de também outros animais. Ele internou e morreu no dia 20 de janeiro, já desse ano, 2020. Ou seja, aqui nós temos o raio-x de tórax dele com 8 dias de doença e com 11 dias de doença, mostrando uma piora muito progressiva, ou seja, a doença apresentava uma letalidade direta, ou seja, o próprio vírus causava doença pulmonar, sem a necessidade de uma sepsemia, de uma superinfecção bacteriana. Então, uma apresentação atípica levou os pesquisadores, os médicos, os cientistas chineses a levantar a hipótese de que havia a presença de um novo vírus em circulação naquele país. Ou seja, provavelmente um vírus tinha sofrido uma mutação que havia. Então, a partir de uma observação de um problema, que é um problema real, um senhor que evoluiu para o óbito rapidamente por uma doença que, a princípio, seria facilmente resolvida, uma infecção respiratória, ela evoluiu de forma atípica e você levanta a hipótese de que haveria a presença de uma nova doença em circulação ali. Então, você observa, aqui nesse quadro a gente consegue ver bem, observa-se uma apresentação atípica, ou seja, um problema, uma pessoa morreu, você levanta a hipótese, existe um novo vírus, você vai partir para a experimentação, e aí foram feitas coleta de amostra de sangue, testou o sangue, comparou o sangue, usou os anticorpos, analisa os dados, e aí você tem, então, um novo experimento que é necessário, você coleta dados, discute, conclui, ou seja, existe uma nova doença, mas aí inicia uma série de novos estudos, então ocorrendo até hoje, nesses 7, 8 meses desde lá, novas investigações são feitas a fim de se comprovar, se conhecer melhor o vírus, que vírus que é o vírus da família do coronavírus, que é um vírus muito antigo, conhecido por todos nós, mas que apresentou uma mutação, e aí você vai, então, a partir de um problema, levantando hipóteses e chegando a demais estudos e conclusões. Então, isso é um método científico, é um método que nos faz
aplicar a ciência na prática. E quando é que a gente vai usar isso? Principalmente aqui no nosso foco nesse curso. É no projeto de pesquisa. Ele também é usado para término, trabalho de conclusão de curso, monografia, projeto de qualificação, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, planos de negócio. Tá? Então, quando eu fiz o meu doutorado, eu tive que fazer um projeto de pesquisa que depois evoluiu num trabalho que depois terminou numa tese de doutoramento que eu fiz em ciências, com a minha área de concentração, otorrinolaringologia, que é a minha especialidade. E aí, então, eu obtive o título de doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, que a gente conhece como PhD, que é o Philosopher Doctor, né? Então, tudo isso é como você vai aplicar o conhecimento científico. Então, o que nós vamos aqui tentar mostrar para os senhores é o primeiro que nós temos aqui, que é o projeto de pesquisa, que é o que a gente precisa aprender aqui para, ao longo da toda a nossa vida profissional como médico, poder ser capaz de escrever um projeto de pesquisa, bem como ser capaz de ler um trabalho científico de forma crítica, sabendo analisar as vantagens e as desvantagens daquele trabalho que está sendo realizado, sabendo julgar a qualidade do trabalho. Então, aqui é uma estrutura básica de um projeto de pesquisa. Vocês podem encontrar vários exemplos como esse na internet, né? A capa, o pessoal técnico, objetivo, e aí vai todas as partes do trabalho. O que a gente vai focar aqui é nesse quadro que eu mostro aqui para vocês. Nós vamos falar sobre autores, títulos, resumo, introdução, objetivos, casuística e método, resultado, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Essa primeira videoaula foi para falar sobre a ciência e o método científico e nós vamos encerrar por aqui. Na segunda videoaula a gente vai falar a partir desses projetos de pesquisa, todas as suas partes, eu vou explicar cada uma delas, tá bom? Então a gente encerra a primeira aula nesses primeiros 12 minutos aqui e depois a gente assiste a segunda videoaula. Um forte abraço a todos.